Olá, está iniciando agora mais uma videoaula sobre o PET 6, primeira semana. Essa videoaula é para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Vamos pegar um exemplo aqui, que diz assim: um jovem possui 4 camisas, A, B, C e D, e 3 calças, A, B e C. Usando apenas essas peças, quantas maneiras diferentes este jovem pode se vestir? Então, vamos pensar aqui, ó, camisas, e calças. Ele tem 4 tipos de camisas e ele possui 3 tipos de calça. Então, nós vamos fazer essas combinações aí, né? Então, ele pode usar a camisa A com a calça A, com a B e com a C. Então, ele teria esse parzinho aqui, ó. A maiúsculo com Azinho, vou falar Azão e Azinho. Azão e Bzinho, Azão e Czinho. Então, são 3 combinações com essas 4 peças aí. Agora, com a camisa B, ele teria Bzão e Azinho. Ele teria Bzão e Bzinho. Ele teria Bzão e Czinho. Teríamos agora, então, com esses 5 itens, nós teríamos 6 combinações. Agora, com mais um item, que é o item C, que é a camisa C, ele teria Czão com Azinho, Czão com Bzinho, teria o Czão com o Czinho. Então, agora nós teríamos 9 combinações. E agora, com a camisa D, ele teria o Dzão e o Azinho. Ele teria o Dzão com o Bzinho. E teria o Dzão com o Czinho. Dessa forma, usando esses 7 itens, né? Ele poderia encontrar 12 maneiras. Por que 7 itens? Eu tenho 4 camisas e 3 calças, né? Que são 4 camisas e 3 calças. Observem que a multiplicação esses 4 itens da camisa com as 3 calças, nós também encontramos 12. Então, são 12 maneiras diferentes de se vestir usando essas peças aí. Permutação. Então, o Pet lhe trouxe, né, pra gente um exemplo aí. Ao sentarem no sofá de 3 lugares de sua casa, os irmãos André, Bernardo, Clara se questionam de quantas formas diferentes isso pode acontecer. Então, vamos pensar aqui. Nós temos esse sofá. Observem que eu coloquei as letras A, B e C de vermelho para poder destacá-los, tá? Então, vamos lá. No primeiro lugar, eu tenho os 3 irmãos. Qualquer um dos 3 poderiam sentar nesse lugar. Mas desses 3 irmãos, se um deles sentam nesse lugar, me sobram 2 irmãos para sentar no segundo lugar. Tenho 2 irmãos para sentar nesse lugar. Se um desses 2 senta nesse lugar, me sobra somente um para o último lugar. Então, fica dessa forma, a gente faz a colocação de cada irmão em seu devido lugar, né? As possibilidades, eu tenho 3 possibilidades no primeiro lugar, 2 possibilidades no segundo e uma no terceiro, essa disposição aí. Então, pelo princípio da contagem, o que nós iremos fazer? Vamos multiplicar esses itens. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6.
nós temos aí 6 maneiras diferentes disso acontecer. Pelo princípio fundamental da contagem, temos 3 vezes 2 vezes 1, 6 permutações diferentes. O número de permutação de 3 elementos diferentes, a gente nomeia, diz que é P de 3, permutação de 3, que é igual a 6. Mas o que significa essa permutação aí? O que eu fiz? Conclui-se que o número de permutação de N objetos distintos é... Então, observem que eu tinha P de 3 é igual a 6, então o 3 é o objeto. Então, eu posso dizer que P de N, que é do objeto, é igual a N fatorial, 3 fatorial. Ué, mas o que é isso, 3 fatorial? O fatorial quer dizer que eu tenho uma multiplicação consecutiva dos números que antecede a esse número. Vamos lá para eu poder te mostrar. Nós temos aqui, fatorial é um número natural, inteiro positivo, o qual é representado por N. Então, ele tem que ser inteiro e positivo, ok? O fatorial é um número calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. Não vamos chegar ao zero, porque se chegar ao zero, cancela toda a multiplicação. Então, se eu tenho a permutação de um número, é esse número fatorial. Então, eu vou multiplicar todos os números que antecedem, né, esse número até chegar ao 1. Então, se eu tenho P de 3, como que é o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso dizer que P de 3 é igual a 6. Vamos ao P de 4. 4 fatorial. Como seria o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a permutação de 4 fica 24. A permutação de 5. Como que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Qual que é a permutação de 6? Como que é o 6 fatorial? P de 6 é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Então, está aí alguns exemplos de permutação, né? E como se resolve esse fatorial. Esse exemplo traz assim: um concurso de beleza em que participam 10 candidatos, de quantos modos diferentes pode ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Observem que aqui já está diferente. Aqui eu tenho um número de pessoas e eu quero tirar desse número de pessoas um grupinho menor de 3 colocadas. Então, nós vamos pensar juntinhos aqui. Eu tenho o N, que é igual a 10, é o número total de elementos, e desse total eu tenho o P de 3, que é o número de elementos em cada grupo, que é o grupo, né, dos primeiros colocados. Então, para isso, eu vou precisar usar a fórmula do arranjo. Eu vou fazer um arranjo aí dessas primeiras colocadas. Então, como que é a fórmula do arranjo? A letra A representa o arranjo, o N, como eu já falei, é o número total de elementos, o P é a quantidade de elementos em cada grupo. Então, nós iremos usar o fatorial agora da seguinte forma: eu tenho o fatorial do número total de elementos sobre... Eu vou fazer uma subtração entre o número total de elementos pelo número de elementos em cada grupo. Entre parênteses, isso aí tem um fatorialzinho também,
Então, vamos substituir isso na fórmula e com os dados do problema. Então, substituindo aí, né, o que eu falei, N10 e P3. Então, agora nós vamos concluir a nossa continha aí, desenvolvê-la. 10 menos 3, 7. 7 fatorial. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 7 fatorial. Dessa forma, eu posso fazer o quê? Eu vou tirar esse fatorial e vou deixá-lo através da multiplicação. Eu vou multiplicar todos os números que antecedem a ele. Eu tenho essa multiplicação tanto no numerador quanto no denominador. Eu posso simplificar agora todos os 7, né? Que as multiplicações dos antecessores de 7 em ambos os membros, né? Tanto no numerador quanto no denominador, e vai me sobrar 10 vezes 9 vezes 8, que teremos o total aí de 720. Nós temos 720 tipos de arranjos que podemos fazer nessa situação. Podemos ter 700 modos diferentes de formar grupos das 3 primeiras colocadas. Então, está aí a primeira videoaula do PET 6. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para que eu possa te ajudar, ok?